No Via Justiça de hoje repercute a decisão do Conselho Nacional de Justiça sobre a inclusão de pessoas com deficiência no Poder Judiciário. Nossos convidados, o ministro Emanuel Pereira, conselheiro do CNJ, ministro do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e a juíza de Carlos Chagas, em Minas Gerais, Lilian Caetano. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Eu começo perguntando para o senhor, ministro Emanuel, como que foi gestada essa decisão, como que surgiu essa resolução do CNJ sobre esse tema? Inicio cumprimentando a todos, né? A doutora Lilian, magistrada de Minas Gerais, né? Estado querido e amado e admirado por todo o país, sobretudo os grandes tribunos políticos que Minas consegue dar ao Brasil. Dito isto, eu digo que o escopo da resolução ela ultrapassa a questão da acessibilidade das pessoas e, sobretudo, das cotas para o ingresso no Poder Judiciário, para dispor sobre a concessão de condições especiais de trabalhos a magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, que já compõem os quadros de pessoal dos tribunais brasileiros, bem como para aqueles profissionais que são pais ou responsáveis por dependentes que possuam essas condições. A resolução 343 é fruto do empenho e do esforço conjunto de um grupo de trabalho instituído pela presidência do Conselho Nacional de Justiça, que contou com a participação de magistrados e servidores do Poder Judiciário, sendo um deles deficiente visual e outros 5 pais de filhos com necessidades especiais, além do apoio técnico especializado de profissionais da saúde, sendo uma médica e uma pedagoga e uma psicóloga também, que muito auxiliaram o grupo na regulamentação dessa questão. Apenas en passant, o CNJ realizou no último dia 19 de maio um encontro sobre deficiência nos tribunais, deficiência de funcionários, servidores e da magistratura, não é? Fizemos esse encontro onde contamos com a participação do desembargador Tadeu, né? Se não me falha a memória, Tadeu da Fonseca, que ele é um deficiente visual, mas é doutor em Direito do Trabalho, uma figura que me impressionou profundamente, com essa deficiência, chegar onde chegou, e que tem contribuído de uma maneira fantástica para a solução desse problema tão urgente que o Brasil e, sobretudo, o judiciário vive hoje. Eu gostaria de apresentar a senhora, doutora Lilian. A senhora passou no último concurso da magistratura em Minas Gerais, não é isso? Junto com outro colega. E eu queria entender o seguinte: a senhora foi considerada uma pessoa portadora de deficiência? Explica para a gente isso. Sim, sem os formalismos do ambiente forense, quero cumprimentar o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ministro Emanuel Pereira, e estender meus cumprimentos a todos aqui presentes e a todos aqueles que irão nos assistir.
honrada pelo convite, não pelo brilhantismo profissional, mas sim por estar aqui representando um portador de necessidades especiais que conseguiu chegar até o cargo da magistratura. Em síntese, aos 9 anos de idade, eu sofri um AVC, acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame. Esse AVC atingiu aproximadamente 30% do meu cérebro. 30% do meu cérebro é morto. Era para ser fulminante. Como um milagre da medicina, as sequelas que ficaram foram ínfimas em comparação às áreas lesionadas do meu cérebro. À época, apenas eu perdi a movimentação toda do meu lado direito do corpo, inclusive da face, e perdi também a fala. Mas, graças a Deus, hoje em dia, eu só tenho a mobilidade do lado direito reduzida, a minha fala voltou e a minha capacidade cognitiva ficou intacta. A meu sentir, os portadores de necessidades especiais têm em seu subconsciente a noção da diferença, da incapacidade, principalmente em relação à comparação com as outras pessoas. O estímulo, ele é tudo. Meu pai sempre me dizia, quando eu sempre fui estudar muito, quando via eu estudando, né? Ele me chamava de minha maritaca da asa quebrada, por causa da minha deficiência no braço direito, né? Ele falava assim, eu ainda vou mostrar para o mundo inteiro que a minha maritaca da asa quebrada vai alçar voo e voo muito alto. E minha mãe também sempre me dedicava uma música de Raul Seixas, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. E com sinceridade de sentimentos, a maritaca da asa quebrada desejou profundo. Voou quase 2.000 quilômetros de sua casa para exercer a magistratura em terras mineiras, sacudindo o mundo entre os 523 servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, portadores de necessidades especiais. Estou entre os 2 magistrados portadores de necessidades especiais. Ações como essa, representada por essa resolução hoje aqui em voga, são ações de crucial importância para mostrar para os portadores de necessidades especiais que eles são capazes como qualquer outra pessoa. Não é questão de vaga privilegiada, tratamento privilegiado, mas sim a concessão empática da possibilidade de resgatar o potencial que sempre existiu em cada pessoa portadora de necessidades especiais, que por razões outras estava adormecido. Como eu sempre digo, eu sempre vejo flores pelo caminho onde eu vou. E hoje, a flor que foi me apresentada foi essa resolução 343, que eu peço licença para ler um artigo dela, que eu acho um artigo assim que resumiu tudo, o espírito, a essência dessa resolução, é o capítulo 2 das ações de sensibilização. E essa palavra sensibilização é o que o mundo precisa hoje em dia. Tratar o próximo com mais sensibilidade. Artigo 6º da Resolução 343 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça fomentará, em conjunto com os tribunais, ações formativas de sensibilização e inclusão voltada aos magistrados e servidores com deficiências, necessidades especiais, doenças graves ou que tenham filhos ou dependentes legais nas mesmas condições. Então, esse artigo resumiu a flor que me foi apresentada hoje com essa resolução 343 do Conselho Nacional de Justiça. E eu tenho a dizer que eu sou toda gratidão e, especialmente hoje, a gratidão pela empatia que me foi apresentada aqui. Ministro, o senhor já falou bonito, né, doutora Lilian? Uma flor. O senhor gostaria de comentar a fala dela? Doutora Lilian, a senhora é uma vencedora, realmente é uma vencedora. Parabéns. Obrigada, pelo seu esforço e, sobretudo, parabéns à sua família, que sempre esteve
conforme o seu testemunho, sempre esteve ao seu lado, sobretudo o seu pai, que além de paciência, carinho, atenção, amor, transformou a senhora nesse ser humano fantástico, que tem todo o meu respeito, que quando eu falo sobre o magistrado com deficiência, eu fico comovido, eu fico emocionado, porque eu sei do esforço que os magistrados sentem para galgar o degrau que a senhora chegou. Então, eu imagino o esforço seu e de sua família e, por que não, de seus amigos, no incentivo, no apoio, para que a senhora fosse a magistrada que é hoje. O meu abraço carinhoso a todos os seus amigos, sua família e a senhora pela vitória que conseguiu chegar à magistratura brasileira. Parabéns. Nós vamos agora... Muito obrigada, ministro. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo. O Via Justiça volta em instantes. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje repercutindo a decisão do Conselho Nacional de Justiça sobre a inclusão de pessoas com deficiência no Poder Judiciário. Participam do programa o ministro Emanuel Pereira, conselheiro do CNJ, ministro do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e a juíza de Carlos Chagas, em Minas Gerais, Lilian Caetano. Abro esse bloco perguntando para o senhor, ministro, como que essa inclusão pretende acontecer na prática? Quais os desafios dessa inserção no Poder Judiciário? A norma do Conselho Nacional de Justiça é uma etapa, a norma que eu me refiro é a 343, a resolução 343. A norma deste Conselho é uma etapa posterior ao ingresso dos magistrados e servidores nos quadros de pessoal dos tribunais. A resolução, ela cuida de proporcionar condições que assegurem a esses trabalhadores um ambiente propício ao seu melhor desenvolvimento, tanto pessoal como profissional e social, para que desempenhem o seu mistério em igualdade de condições e de oportunidades. Assim, a Resolução 343 possibilita que o magistrado ou o servidor abrangido pela sua norma possa requerer, por exemplo, a designação provisória para atividade fora da comarca ou subseção de lotação de modo a aproximá-lo do local de residência do filho ou do dependente legal com deficiência, assim como do local onde são prestados a si ou aos seus dependentes serviços médicos, terapias multidisciplinares e atividades pedagógicas, a concessão de jornada especial nos termos da lei, o exercício da atividade em regime de teletrabalho, dentre outros direitos. E eu não sabia, o interessante é que a doutora Lilian se enquadrava nessa resolução 343. Para mim foi uma surpresa, eu diria até gratificante, doutora Lilian, pela sua forma de falar, pela sua forma de participar dessa entrevista com tanta inteligência, com tanta dando exemplos pessoais, com tanta clareza. Eu acrescentaria, Carlos, apenas Fique à vontade. Um exemplo que, quando eu cheguei no tribunal, em 2002, eu entrevistei uma recém-concursada no Tribunal Superior do Trabalho e aprovada, era uma servidora com deficiência auditiva.
e ela estava encontrando dificuldade por conta dessa deficiência. Até então não existia a 343, a resolução do CNJ, eu acredito que nem CNJ existia ainda, e eu tive a oportunidade de entrevistá-la com um professor de Libra, não é? Eu conversei com ela através, o professor conversa, eu fazia pergunta, o professor passava para ela e ela respondia, e o professor me transmitia. Mas foi a melhor, ela foi trabalhar comigo. Foi aprovada imediatamente, mais pela sua deficiência, porque eu apostei na deficiência dela para ela crescer. E como cresceu? A melhor funcionária que eu tive na área administrativa, ela aposentou-se agora, há 1 ano e meio atrás. Ela foi a melhor funcionária que eu já tive no meu gabinete, no âmbito administrativo do meu gabinete. Entende? E eu fui muito feliz em escolhê-la, muito feliz em trabalhar com ela, lamentei profundamente a sua saída. Só lembrando que o ministro ele é do Rio Grande do Norte, e a doutora Lilian falou que percorreu 2.000 quilômetros para chegar à magistratura em Minas Gerais. A senhora é de onde, doutora Lilian? Eu sou um pouquinho de cada lugar. Eu nasci em São Paulo, mas antes de vir aqui para Minas, eu era do interior de Mato Grosso do Sul. Mas meu pai mora lá em Rondônia, então eu sou um pouquinho de cada lugar. Agora eu sou aqui de Minas, definitivamente. Quer dizer, eu queria que a senhora falasse sobre os obstáculos. Por exemplo, a senhora mesmo relatou que houve uma sequela, não é isso, no braço direito da senhora? A senhora digita normalmente? Como que é feita? Isso. Os obstáculos que foram me apresentados, por exemplo, eu escrevia com a mão direita. E quando me deu o AVC que paralisou o meu lado todo direito, eu tive que passar a escrever com a mão esquerda. Na época, eu voltei para a escola, tudo mais, os meus pais falaram para os meus professores, olha, escreva na apostila da Lilian para ela, porque agora ela não dá conta mais de escrever. E aí as minhas professoras foram querer escrever na minha apostila para mim. Eu falei, não, de jeito nenhum. Elas olharam com uma cara de assustada, né? Eu falei assim, essa é a minha condição a partir de agora. Então, eu tenho que aprender, se eu não tenho a mão direita, eu tenho que aprender a escrever com a mão esquerda. Fui com muito custo, tanto que na hora de fazer minhas provas, a correção das minhas provas, os professores tinham que me chamar para me traduzir o que eu tinha escrito na prova. Fiz caderno de caligrafia até a 8ª série e hoje, graças a Deus, minha letra é comum, dá para entender, é compreensível. E o meu primeiro concurso foi para analista do TJ de Mato Grosso do Sul. Eu passei na primeira fase, tudo, e aí chegou na fase de digitação. E eu, gente, como eu vou fazer para digitar com uma mão só e concorrer com os outros que digitam rápido com as duas? Pois é. Até na época eu não tinha computador. Meu pai falou assim, você vai comprar um computador para você, nem seja parceladamente, vai treinar a digitação com uma mão só. E eu treinei, fiquei mais de 1 mês treinando com uma mão só. Resumindo, fiz a prova e a minha foi a maior nota que teve no concurso. Então eu falo, como o ministro estava dando o exemplo da servidora que trabalhou com ele, eu falo que é tudo questão de estímulo. Nessa parte, eu tive estímulo da minha família, que comprou um computador para mim e fez eu ficar treinando. Então, tudo é estímulo, tudo é regar a flor que ela desabrocha. Quer dizer que, então, que a senhora digita aí só com a mão esquerda, nas suas sentenças. Isso, só com a esquerda. Eu quero até aproveitar essa deixa, ministro. O senhor falou do desembargador com deficiência visual, né? E ele relatando os obstáculos para a leitura de documentos processuais em sites de tribunais. Pode-se mudar isso para que, por exemplo, os portadores de deficiência visual, como esse desembargador, tenham acesso, por exemplo, às sentenças, que eles possam com mais facilidade? Nós estamos ainda
pelo menos no Brasil, nós ainda estamos engateando nesse trabalho de inserção do deficiente físico, não só na magistratura, mas ele terá que ingressar naquilo que mais lhe aprouver, que mais lhe dê prazer, não é? Porque a magistratura, na realidade, ela não é uma profissão que se escolhe, não é? Eu acho que, para ser magistrado, nós nascemos com a vontade, com a força de sê-lo, não é? De ser magistrado. Porque magistratura não é você magistrado, não é só isso, porque o magistrado precisa, sobretudo, não é só ler os livros que estão nas prateleiras. Não, isso é fácil, né? O direito está lá. Mas tem algo que o magistrado não encontra nas prateleiras, que é o bom senso. O bom senso, o magistrado nasce com ele e tem a obrigação de cultivá-lo. É esse bom senso que trouxe a doutora Lília para a magistratura, é essa força de querer ser magistrado. Porque com a deficiência que nós nascemos com ela, o que adquirimos durante a nossa vida, não é? Pode ser um empecilho para a realização da nossa vontade. Mas é essa força que nós nascemos com ela, essa vontade de distribuir justiça, que nos faz ser magistrados, sobretudo através do bom senso. Nós estamos chegando ao final do programa. Que pena, né? O programa tão bom contando esses casos de superação. E, doutora Lilian, as considerações finais da senhora, o que faltou dizer? Quero agradecer mais uma vez ao convite e eu reafirmo aqui que não é pelo brilhantismo profissional, e sim pelo fato de poder estar aqui representando um portador de necessidades especiais que conseguiu chegar até o cargo da magistratura, para demonstrar que qualquer sonho que nós temos no nosso coração, ele é capaz de se tornar realidade. É só você ter impulso, é só você ter estímulo e determinação. E assim como o ministro sabiamente disse, a magistratura não é uma profissão, e sim um sacerdócio que se aceita para ser exercido sempre com muito bom senso e muita prudência. Eu sou toda gratidão e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada. O senhor agora, ministro Emanuel, suas considerações finais. Depois do que a doutora Lília disse, não me resta muito a acrescentar absolutamente nada do que ela já falou. Eu quero apenas agradecer também a todos vocês, aos responsáveis por esse programa, a toda a audiência do programa que está nos assistindo nesse momento e que tenha na pessoa, na figura de doutora Lília, um exemplo de força, de vontade, para que também alcance o seu sonho. Se o seu sonho é ser magistrada, sonhe como a doutora Lília sonhou, porque, como já alguém mais importante já falou, um sonho sonhado por um é apenas um sonho. Sonhado por muitos, ele se torna realidade. Um abraço a todos vocês, a você, Carlos, muito obrigado pela paciência e eu espero ter contribuído de alguma forma para o sucesso desse... Nós, não é, doutora Lília? Tenhamos contribuído de alguma forma para o sucesso desse programa. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o ministro Emanuel Pereira, conselheiro do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e ministro do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e a juíza de Carlos Chagas, em Minas Gerais, Lilian Caetano.
O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Anote aí o nosso e-mail para contato, viajustiça, sem cedilha, @mages.com.br. Muito obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.